Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que vai ao ar em 5 cidades, são elas Alto do Rodrigues, Angicos, Itajá, Campo Grande e Inhaçu, em 2 rádios. E nós temos a honra de receber hoje aqui, pela segunda vez, porque não deu tempo. A primeira vez voou, feito foguete, assim, não deu para falar nem a metade do que a gente queria. E a gente chamou ele muito gentilmente, se dispôs a vir aqui outra vez. A estrela da urologia, eu ia falar da odontologia, da urologia da nossa região e também do estado, o homem que tem mais títulos do que, sei lá, a seleção brasileira tem de títulos mundiais. Ele que é formado em medicina pela UFCE e que fez residência em cirurgia geral e também em urologia. O homem conhece muito, por isso a gente precisou que ele voltasse aqui, graças a Deus que ele veio. Dr. Mário Kempis, por favor. Giovanni, eu que agradeço novamente o convite. E quando você chamou, meu nome é pronto, as agendas foram mais fáceis para a gente poder estar aqui novamente para poder falar. E até porque a gente deixou muita coisa aberta. Sim. E estamos aqui para poder esclarecer e conversar muito mais coisas para as pessoas ficarem em casa realmente atentas para poder realmente fazer a diferença na vida delas. Doutor, nós temos um podcast, que chama Podcast Papo Saudável no YouTube. Então todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e que quiserem ouvir e ver, né, a primeira entrevista, é só precisa ir lá no YouTube e digitar Podcast Papo Saudável que vai encontrar essa primeira entrevista. Mas para as pessoas que são mais imediatistas, a gente podia fazer um leve resumo do que a gente falou antes. A gente falou um pouco sobre câncer de próstata, né? Eu queria que, se possível, que você fosse bem conciso, porque eu gostaria de falar outras coisas mais, senão não vai dar tempo de novo. Não é? Isso. Primeiro, o paciente, o homem, ele vive menos do que a mulher. Tá. E um dos motivos para isso é que o homem não cuida da sua própria saúde. Uhum. Então nós temos que mudar essa realidade. No último censo agora, né, de 2022, a mulher está vivendo quase 7 anos a mais do que o homem. E um dos motivos que o homem não cuida da sua própria saúde. Lógico que nós temos relacionado a questão das violências, que é muito mais comum no homem. Mas a questão do descuido da saúde do homem faz com que essa distância venha cada vez aumentando. Então o homem tem uma doença que é o câncer de próstata, que é a principal doença do câncer, é a principal doença do homem, o câncer de próstata, muito mais comum do que o da mama. E é uma doença que não manda recado. Então você, homem, que tem mais de 45 anos, que tem história familiar de câncer de próstata, tive um pai, um tio, um primo, ou você que é da cor negra, tem que começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata a partir de 45 anos. Você que não tem história familiar e não é negra, tem que começar a fazer o rastreamento a partir dos 50 anos de idade. Só através do rastreamento é que a gente vai conseguir realmente fazer diferença nessa estatística que é o homem viver menos do que a mulher. Então o homem precisa cuidar da sua saúde, ir ao médico, ir ao urologista para a gente diagnosticar esse câncer em fase inicial e poder curar ele e fazer diferença na vida dele. Perfeitamente. Ele está aqui toda semana e na nossa região toda, de Macau, Pendências, Aldo Rodrigues e também Inhaçu. E Ipanguaçu. E eu já te dei os parabéns por ter o gabarito que você tem e ter voltado para nossa terra. É muito comum as pessoas terem uma qualidade muito grande do que fazem em medicina e saírem um pouco e esquecerem um pouco de onde saíram. Eu tenho que lhe dar os parabéns por isso. Essa minha posição eu tenho sempre. Por quê? Porque a gente sempre fala muito da nossa terra. A gente diz, nossa terra não tem isso, nossa terra é isso, é aquilo, tal. E a gente, o que faz pela terra? Então, não pergunta o que o Açu faz por você. Faça, veja o que você pode fazer pelo Açu. Então a gente tem que mudar essa ideia. A gente tem que realmente fazer a diferença. Seja uma sementezinha, mas a gente tem que mudar. Eu realmente poderia estar em Natal, poderia estar no meu conforto da minha casa, com minha família, mas eu venho para minha terra. Aqui a maioria das pessoas eu chamo pelo nome, eu conheço. Eu saio do consultório e vou
para um restaurante, eu vou para um bar, eu vou para um aniversário, eu vou para uma brincadeira e estou com todo mundo ali, as pessoas me chamam pelo nome, isso não tem preço. E a gente muda um pouco a realidade, porque ficar em Natal, ficar falando que a sua não tem isso, não tem aquilo, e não dá a sua parte, não vale. Concordo. Não podemos falar do Brasil morando na Europa, né? Então a gente tem que viver aqui, né? Dar a nossa contribuição. E também não é nada de ruim. Aqui é bom, eu estou com minha família, estou com meu pai, estou com minha mãe, estou com meus irmãos, estou com meus amigos, estou na minha casa. Então, para mim é uma honra poder estar aqui e poder ajudar as pessoas e fazer essa pequena diferença aqui na saúde do Açu. Penso exatamente da mesma forma. Então a gente já viu que essa questão de câncer de próstata é mais comum do que o câncer de mama nas mulheres, né? Quer dizer, o câncer de próstata nos homens é mais comum do que o câncer de mama nas mulheres. E as mulheres se cuidam muito mais. Falamos também sobre a questão no primeiro programa do cálculo renal, que é aquelas pessoas que têm uma predisposição e também a questão genética, né, tendem a tê-lo, mesmo que façam muitas coisas preventivas. E se pode fazer, você citou a questão de beber bastante líquido, de evitar proteínas e gorduras, evitar obesidade, coisas desse tipo, fazer exercícios, não é? Eu estou fazendo só um breve... Eu estou convidando vocês a procurarem a primeira entrevista, que foi simplesmente fantástica. E eu queria falar um pouco mais. Quando você faz, por exemplo, imagina que o câncer de próstata chegou, né? E na minha família, eu recentemente tive um conhecimento de uma pessoa com isso daí. E aí você estava me falando que existe a possibilidade tanto de impotência ser gerada a partir disso, e também como a questão da urina, né? Da disfunção urinária. Me fala um pouco disso. Isso tem uma tendência maior ou menor que acontecer? Tem um dado estatístico que a gente possa ter uma noção? Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar que esse paciente ele tem uma doença, tá, e que essa doença precisa ser tratada. Sim. E tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. Então, esse paciente desenvolveu um câncer e esse câncer precisa ser retirado, porque isso vai levar ele à morte. Perfeito. Então, ele vai ser submetido a algum tipo de tratamento, que pode ser o tratamento cirúrgico ou o tratamento radioterápico, mas isso pode deixar algumas sequelas nele, tá, que é a impotência sexual, que acontece tanto na cirurgia como na radioterapia. Aí existem algumas particularidades de uma e outra, e existe o risco da incontinência urinária, tá, que é a perca de xixi, que é aquela pessoa que fica usando fralda. Porém, isso eu não vejo de maneira nenhuma como um problema, porque não existe homem morto com pênis duro, tá? Então é melhor você estar vivo com pênis mole do que estar morto com pênis duro. É melhor você estar usando fralda e estar vivo do que você estar morto com no paletó de madeira. Tá, perfeito. Então as consequências do tratamento para o câncer de próstata existem, sim, mas eles, no meu modo de ver, são irrelevantes em relação ao benefício, que é o benefício da cura. É o benefício da vida. Tá? Perfeito. Porém, hoje, com o advento da medicina, com a evolução, com a melhoria da própria cirurgia, tanto laparoscópica quanto cirurgia robótica, cada vez a gente vem tendo menos essas complicações. Com também a evolução da radioterapia, com a melhora dos aceleradores, com o melhor entendimento, a melhor aplicação de doses, a gente também tem tido resultados melhores. Isso é uma coisa que vai evoluindo e os resultados vão melhorando. Futuramente a gente vai estar falando em tratamento genético e não mais tratamento cirúrgico propriamente dito, mas são coisas que acontecem na vida que a gente tem que levantar a cabeça e tocar o barco para frente, porque tudo é consequência. Então a incontinência e a impotência é consequência de um tratamento que você fez com um objetivo maior, que é a cura, que é a vida. Mas eu levantei essa questão, lógico, não tenha dúvidas nenhuma que o mais importante é fazer a cura daquela doença terrível que aconteceu. Mas admitindo que acontecesse essa situação, por exemplo, de impotência, eu estou falando isso porque tem uma gama muito grande de homens que sofrem, não precisa ter tido um câncer de próstata para ter impotência, não é verdade? Isso. E aí eu queria tocar num outro assunto que a gente não tocou no primeiro programa, que seriam as próteses que se pode colocar, por exemplo. Lógico que a gente sabe que tem aqueles remédios, o tal do Viagra, o Cialis, essas coisas todas.
Mas chega num momento que alguns homens não conseguem mais ter relações mesmo usando esses medicamentos. E como funcionaria essa parte de próteses? Mas eu também gostaria que você falasse um pouco. Você me falou aqui em off que tem muito mais casos, ou pelo menos são mais destrutivos do ponto de vista até de relacionamentos, da questão da ejaculação precoce, né? A ejaculação precoce, para aqueles que estão me ouvindo, é aquele que quando começa a fazer sexo ele já ejacula, às vezes até antes de penetrar, né? Então ele não consegue funcionar adequadamente, né? Ele até consegue enrijecer o pênis, mas ele não consegue terminar ou dar prazer à sua parceira, né? E aí me fala um pouco disso, tanto da ejaculação precoce, quanto também dessas próteses que podem ser colocadas para as pessoas que são o oposto, que não conseguem enrijecê-lo. Isso. Bom, quando a gente fala das doenças, das disfunções sexuais, a gente fala principalmente da impotência sexual e da ejaculação precoce. Tá. A disfunção sexual, dentro da impotência sexual, a gente vai ter aquelas disfunções eréteis de causa psicológica, que é aqueles pacientes mais jovens, aqueles meninos de 20 e poucos anos que chegam em impotência, que isso a gente vai resolver com psicoterapia, né, com acolhimento, com orientação, às vezes com um psicólogo, que é um psicólogo especializado em sexuologia, né? A gente vai conversar com aquilo. E existem as disfunções eréteis de causa orgânica, que podem ser realmente por doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, cirurgias, dentro das cirurgias, as cirurgias do câncer de próstata, tantas outras, que o paciente vai ter um grau de impotência. Quando a gente fala de impotência, a gente está falando que existe impotência leve, moderada e severa. A impotência leve a gente consegue resolver com medicamentos. Hoje a gente tem uma gama de medicamentos. Eu vou dar uma informação que muita gente não sabe, mas o remédio mais vendido nos Estados Unidos, né, que é onde tem os trabalhos e estudos, o medicamento mais vendido hoje nos Estados Unidos se chama Cialis, é remédio para impotência. Vende muito mais que remédio para pressão, vende muito mais que remédio para diabetes, vende muito mais que remédio para dor de cabeça. Então, são os medicamentos mais consumidos. É o medicamento mais vendido nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem uma grande demanda. Então, nós conseguimos resolver muita impotência sexual com o uso desse medicamento, que são extremamente seguros. Porém, tem que ser bem indicado. Então, qual é a diferença entre o medicamento e o veneno? É a dose. Então, você não pode tomar o medicamento porque o amigo falou, porque o vizinho falou. Então, o medicamento sendo administrado por um profissional de saúde que conheça isso, você vai tomar o medicamento e a grande maioria vai resolver. Nós temos a possibilidade das injeções intrapenianas, que hoje saiu de moda porque é complicado, você às vezes nem consegue mais comprar. E nós temos as próteses penianas, que é a terceira linha de tratamento, ali é o fim, né? A prótese peniana, Giovana, a gente usa para aqueles pacientes que teve toda uma falha de tratamento e que realmente não responde mais. Eu brinco e falar que é melhor jogar sinuca com um cabo de vassoura ou com um pedaço de galho do que jogar com uma corda, porque não se joga sinuca de corda. Então, aqueles pacientes que têm uma falha total, eles vão se beneficiar da prótese peniana. Que nós temos dois tipos de prótese. Nós temos a prótese semirrígida, que essa é a grande maioria das próteses colocadas no nosso meio, que todos os convênios dão, quem tem aquele plano de saúde pode se beneficiar disso. É uma prótese relativamente simples, mas é uma prótese, digamos, mais simples. É aquela prótese que deixa seu pênis ereto, ele vai ficar um pênis meio frio, vai ficar com a cabeça um pouco mole, mas você vai conseguir penetrar tranquilamente. E é importante dizer que o homem não precisa do pênis para ter prazer, para ter orgasmo, para ter a sensação. Você pode ter orgasmo, você pode ter prazer sem precisar penetrar e sem precisar ter ereção, tá? A ereção, ela serve mais para dar prazer para sua parceira do que propriamente para você, tá? Então, aqueles homens que querem ter, você pode usar a prótese peniana para ela penetrar, para dar prazer àquela sua esposa. Nós temos a prótese semirrígida, que é do nosso meio, que é mais comum, e nós temos a prótese inflável, que é uma prótese bem mais rebuscada, uma prótese bem mais cara, tem um valor muito alto, mas é uma prótese mais fisiológica, é uma prótese que você aciona através de um cliquezinho, de um dispositivo que você bota na bolsa escrotal,
que você acione, o pênis endurece, amolece. Se você quiser 10 minutos, 20 minutos, 1 hora com o pênis ereto, ele fica. Quando você não quiser mais, você apaga, você aperta aquele desinsufla. Então é uma prótese mais moderna, mas não é muito comum no nosso meio pela questão do custo, né? Mas o que eu quero dizer com isso, baseado na sua pergunta, é que tem solução para tudo. Basta você realmente procurar ajuda. A prótese peniana você consegue realmente no SUS, colocar no SUS sem nenhum problema, tá? Basta realmente que você cabe com o tabu e o preconceito e procure ajuda médica. Certo. Isso é o primeiro ponto quando a gente fala sobre a questão da impotência sexual. E você faz tudo isso, né? A gente opera tudo. E a outra doença, que é uma doença que existe, esse sim existe um tabu. E é a principal causa de divórcio no mundo quando a gente fala de problema sexual. Né? A mulher não abandona o homem por uma impotência. Por quê? Porque o cara está impotente, a mulher ela está solidária a ele, ela entende aquele problema, ela vive aquele problema, ela compartilha aquilo ali, ela é solidária com aquilo ali. Porém, a danada ejaculação precoce, que a gente fala de ejaculação rápida, amigo, isso é o fim para um casal. Por quê? Porque aquele cara, toda a vida, ele consegue chegar e a mulher não. Quando a mulher começa, acaba. Então isso gera frustração, isso gera ódio, isso gera raiva. E a mulher não aceita a ejaculação precoce, porque você toda a vida você consegue e eu nunca consigo. Você consegue satisfazer, você vira o zoinho, você tem um prazer e eu fico na mão. Eu sempre brinco e digo assim, imagine que você está morrendo de fome, quando você vai comer aquele sanduíche gostoso, você dá a primeira dentada, o cara chega e tira isso da sua mão. Ele faz isso todo dia. Amigo, eu lhe digo que você não aguenta, uma semana vai dar um murro nesse cara que não tem conversa. Então a ejaculação precoce é uma doença que está muito relacionada com a questão de cabeça, está totalmente relacionada com ansiedade, não tem nada a ver com pênis, não tem nada a ver com mulher boa demais ou mulher ruim, ou se namora muito ou se namora pouco, ou se masturba ou se não masturba. Está relacionado com a cabeça e é uma doença que a gente consegue tratar com medicamento para ansiedade, que são os ansiolíticos. O paciente tomando isso vai conseguir resolver isso e não vai mudar a sua vida sexual, vai mudar a vida dele como um todo. Mas para isso ele precisa procurar o médico para se abrir, para conversar e a gente poder resolver isso, que é uma doença simples, é um medicamento barato, mas se ele não falar, a gente não vai conseguir ver. Então, a ejaculação precoce, ela é muito pior para o casal do que a própria impotência sexual. E, infelizmente, os homens têm isso como um tabu de não procurar, porque o prazer da mulher é secundário. E, na verdade, não é. Esse jeito machista de antigamente não funciona bem assim. Não funciona assim. Doutor, me fale um pouco sobre os exames que normalmente se poderia pedir. Eu vi aqui, inclusive, em relação, por exemplo, a uma vasectomia. Alguns homens, com certeza, tu fazes isso também. Essa situação de quais os exames que se precisaria para uma situação como essas, assim, tipo, vai precisar fazer uma vasectomia, você precisa de exames específicos ou não? Só os exames normais? Não. A vasectomia é a cirurgia mais simples que tem na urologia. É uma cirurgia extremamente simples. A gente pode fazer com a sedação, que é mais conveniente para o paciente, ele dormir, a gente faz... Vamos só explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, né? A vasectomia é quando você não gosta deseja não ter mais filho biológico, tá? Porque pai não é quem faz, é quem cria, né? Então, quando você faz uma vasectomia, você não está cortando a paternidade, você está cortando a possibilidade de ter um filho biológico. Isso não lhe impede de adotar um filho e ser pai da mesma maneira. Perfeito. Então, aquelas pessoas que já não querem mais ter filho, biológico, né? Aquele homem, ele faz a vasectomia, que é a ligadura dos canaizinhos ali que leva o espermatozoide para o sêmen, né? Para ser ejaculado. É uma cirurgia extremamente simples, a gente pode fazer com uma sedação, o paciente dormir, a gente faz um cortezinho ali do lado do saco de 1 centímetro, liga os canaizinhos, o paciente vai embora para casa na mesma hora. 3 dias no máximo ele está trabalhando, está tocando a vida dele para frente
não vai alterar em nada a vida sexual dele, nem para mais, nem para menos. Ele vai ejacular com a mesma cor, mesmo cheiro, mesma quantidade, mesmo tudo, não muda nada. É impossível você perceber macroscopicamente, ou seja, através da visão, ver a diferença do esperma de um vasectomizado para um não vasectomizado. Eu costumo dar o exemplo, que é como você vai passando numa estrada e você vê uma lagoa e você diz, será que essa lagoa tem peixe ou não tem peixe? Não tem como você ver passando no carro e ver isso. Você só tem como se for lá mergulhar e procurar peixe. Então você só vai conseguir ver a diferença de um esperma, de um vasectomizado para um não vasectomizado através do microscópio. É uma cirurgia muito simples, é uma cirurgia tranquila. Porém, é uma cirurgia que você tem que ter convicção que você do que quer. está fazendo isso. Porque a vasectomia não é uma cirurgia de liga e desliga. Não é um botão de liga e desliga. Fez, está feito, acabou. Tentar desfazer uma vasectomia não é tarefa fácil. É uma cirurgia difícil. É uma cirurgia extremamente cara. E os resultados não são garantidos. Porque quando a gente fala em sucesso em reversão de vasectomia, o profissional médico urologista, a gente fala em ter espermatozoide dentro do seu sêmen. Isso não quer dizer que esses espermatozoides sejam bons, sejam de qualidade, seja de quantidade suficiente para engravidar. Então, muitas vezes você desfaz a vasectomia, tem esperma bom ali, tem espermatozoide, mas não são tão bons para engravidar. E o que você quer quando você desfaz uma vasectomia não é espermatozoide, é filho. E às vezes você não consegue. Então, é uma cirurgia simples, tranquila, mas você tem que ter convicção para você não criar um problema para a sua vida. Perfeito. Doutor Mário Kempis, na verdade, falando aqui com o meu diretor, que é o Arildo. Arildo, parece que no futuro a gente vai ter que buscar o homem de novo, viu? Porque o tempo já acabou. E eu gostaria que o senhor desse as palavras finais desse programa de hoje para todas essas cidades que nos ouvem, que também vai ficar gravado no YouTube. Por favor, faça suas considerações finais. Te agradeço de novo o convite. Vamos nos encontrar outras vezes para a gente poder falar. A urologia tem muito tema interessante, tem muita coisa para a gente abordar, que eu sei que tem muita gente em casa que tem essa dúvida. E é uma satisfação estar aqui, bater esse papo aqui, conversar, é uma coisa muito alegre, a gente acaba falando muito porque é tão legal que a gente nem percebe. Ótimo. Parece que talvez se essas canequinhas tivessem uma cerveja, talvez ficasse até amanhã aqui conversando. Da próxima vez. Doutor, eu tenho que lhe agradecer muito, lembrando que aqui em Açu ele atende na Clínica Viver, nas sextas-feiras. Você quer falar das outras clínicas, nos outros lugares? Lá em Aldo Rodrigues é no meu amigo Eduardo, né? Isso, na Clinlac. Eu atendo lá na Previne, lá em Pendências, e atendo na Clínica AME, lá em Macau, e atendo na Larfísio, lá em Ipanguaçu, minha terrinha que eu tanto amo. Perfeito. Eu só tenho que te agradecer muito e dizer para todos vocês, não deixem de ver e ouvir o primeiro programa que nós gravamos com o Dr. Mário Kempis, que está lá no YouTube. Você vai lá no YouTube, digita podcast Papo Saudável e que você vai achar. Nós já temos mais de 50 episódios gravados, né? E nós nem fizemos um bolo para os 52, que seria um ano, né, Arildo? Mas a gente faz quando chegar no número 100. Rapidinho vai chegar, viu? Se Deus quiser. E vocês estão convidados a assistir esse programa que vai ser simplesmente fantástico, tá? Eu recomendo. E eu quero agradecer a todos, lembrando que nós vamos ao ar nessas 5 cidades que foram relatadas e também no YouTube. E eu espero vê-los e ouvi-los também na próxima semana, na próxima quarta-feira, quando vai ao ar o nosso programa, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.